Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público Gaúcho está começando um trabalho para cobrar a implementação da lei que determina a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial das escolas do país. Sancionada em 2003, a norma ainda enfrenta resistência e dificuldades na aplicação. Para orientar profissionais da educação sobre a inclusão da disciplina nos currículos, o Ministério Público lançou um projeto. A ação inclui a publicação de uma cartilha que está distribuída aos promotores de justiça de todo o Estado. A ideia é trabalhar ao lado das secretarias municipais de educação, a fim de garantir o cumprimento da legislação. Para falar sobre o tema e também de questões envolvendo o racismo, convidamos a promotora de justiça Miriam Balestro Floriano, que atua na especializada de defesa dos direitos humanos de Porto Alegre. Doutora Miriam, é um prazer tê-la aqui no programa. E lhe pergunto, qual a importância desse trabalho que o Ministério Público está iniciando de inclusão no ensino da história da cultura afro? Bom, essa é uma reivindicação, eu diria, prioritária e bastante antiga do movimento negro, de ver respeitadas e ensinada nas escolas, através de um programa pedagógico específico, a história e a cultura dos afrodescendentes. Isso se constitui, na verdade, em educação para a cidadania, educação para os direitos humanos. Considerando-se esse papel fundamental que a educação desenvolve nas relações humanas, nas relações de sociedade, a importância da efetividade da 10.639, que trata justamente da inclusão da história e da cultura africana e também indígena nos currículos, ela é fundamental. A educação, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando da feitura do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Plano de Ação de Viena, Constituição Federal, Constituição do Rio Grande do Sul, a Lei de Diretrizes e Bases, tudo isso tem por finalidade, tem como ente norteador o respeito e a promoção dos direitos humanos. E justamente a promoção dos direitos humanos para a segunda maior nação de negros do mundo, ela é fundamental. É preciso que se diga, o Brasil é a segunda nação no mundo com o maior número de negros, né? E o processo de exclusão, o processo de racismo, ele é reconhecido sim e ele existe. Né? Muitas pessoas empiricamente afirmam, não, o Brasil não é um país racista, nós não temos racismo no Brasil. Isso já foi superado, inclusive foi publicamente reconhecido através de inúmeros documentos de direitos humanos. Há sim racismo no Brasil, há um racismo institucional, há um racismo que exclui os povos de matriz africana, eu diria até dos direitos mais básicos da sociedade. Como colocamos aqui no início, doutora Miriam, essa lei é de 2003, portanto fazem 7 anos. Por que essa dificuldade de implementação da norma? Bom, é isso também que nós gostaríamos de saber, né? Porque isso passa necessariamente por uma vontade política. Mais da metade da população brasileira se enquadra nessa condição. E por que nós não promovermos uma educação dignificante que valorize a identidade e que, principalmente, Marco, que espelhe a verdade da contribuição da população afro-brasileira para o desenvolvimento desse país, que vai muito além do estudo da escravatura, que vai muito além, hoje, da comemoração do Dia Nacional do Zumbi, que muitas escolas se limitam a dizer, não, nós implementamos a lei, no Dia de Zumbi nós fazemos a Semana da África.
Isso é uma homenagem justíssima, mas não é a implementação da lei que prevê a inclusão pedagógica, curricular da história e da cultura africana como atividade curricular normal, para que as outras pessoas, os outros alunos, além dos alunos negros, tomem conhecimento da importância e incorporem, né, esse reconhecimento à contribuição dos povos de matriz africana para a história desse país. E a distribuição de uma cartilha já é um grande passo, já é um começo, né, para essa conscientização. Marco, com certeza, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, elaborou esse informativo através do seu Centro Operacional dos Direitos Humanos, está aqui, né, o informativo. E uma coisa extremamente interessante, que eu parabenizo especialmente o doutor Francisco Conte e a sua equipe, é que foram consultados e participaram da elaboração o Movimento Negro do Rio Grande do Sul, a FAMURS, ou seja, os negros tiveram ampla participação aqui, pelo qual eu também agradeço e parabenizo. Ou seja, esse informativo ele foi feito da maneira o mais democrática possível, né? Justamente acolhendo esse segmento como de justiça, e foram eles, na verdade, que nos trouxeram os grandes elementos aqui através dos seus grupos de trabalho de educação para que se pudesse trabalhar no sentido da educação em direitos humanos para a aplicação da 10.639 no ensino básico e no ensino fundamental no Rio Grande do Sul. Uma outra situação que eu quero colocar aqui para a senhora é que, de maneira geral, o ensino, ele restringe a escravidão do negro. E se esquece que os negros foram os primeiros a construir a economia desse país. Com certeza, Marco, eu diria assim que isso, não no sentido pejorativo, mas no sentido literal da palavra, isso ainda é uma grande ignorância, não é, que se aplica nas escolas desse Brasil afora, né? Esse desconhecimento, esse empirismo na aplicação no que diz respeito à história. Uma outra questão fundamental diz respeito à própria confecção do material didático que é trabalhado nas escolas. Na grande maioria delas, não há um material didático que incorpore essa questão de uma maneira efetiva, séria, responsável e comprometida com a verdade da história desse país. Existe uma certa superficialidade, assim, em termos de currículo, quer dizer, que dê os mitos, que dê as lendas, né? Existe uma riqueza na cultura afro. Exatamente, a cultura afro ela é extremamente rica em todas as suas matizes, e isso tem que ser considerado dessa forma e não se tratar a educação como se trata em muitos lugares, com um eurocentrismo a partir da visão colonizadora, porque isso não é real. Né? E nós precisamos trabalhar para o crescimento, para o engrandecimento desse país, né? E para o reconhecimento da identidade negra, nós precisamos trabalhar com a verdade. Né? E a verdade ressalta a grande contribuição que os negros tiveram e têm até hoje para a formação desse país. Reconhecimento esse que, infelizmente, não se traduz ainda nas políticas públicas, que desde a época da abolição e antes sempre foram exclusivas da população negra, o que acabou gerando um empobrecimento que faz com que hoje a maior parte dos pobres nesse país seja constituída por negros, que a maior parte das pessoas que passam fome nesse país seja constituída ainda por negros. Nós temos, por exemplo, dados em relação ao direito à alimentação. Os quilombolas, né, constituem hoje a estratificação social mais baixa desse país. 90% das comunidades quilombolas passam fome. Quer dizer, isso não é possível, não é possível. A efetividade dessa lei já está atrasada em muito.
E a gente tem que caminhar nesse sentido de uma maneira muito séria e muito responsável. E o Ministério Público, né, está, eu diria assim, dando um primeiro passo no sentido da capacitação, mas nós vamos cobrar através de inquéritos civis, né, de ajustamentos de conduta em cada rincão desse Estado, que se aplique essa lei com efetividade, que se dê a importância que merece essa questão. Isso né? que eu queria ressaltar, porque certamente esse trabalho do Ministério Público Gaúcho servirá de exemplo para outros estados. Com certeza, eu espero que sim, porque infelizmente hoje a gente pode dizer assim, alguns poucos estados brasileiros já iniciaram esse trabalho, a grande maioria ainda não. E eu penso que o Ministério Público, enquanto desempenhando o seu papel de defensor da sociedade, ele tem que assumir para si, ele tem que puxar para si a responsabilidade de aplicação dessa lei em cada um dos estados brasileiros. E para executar esse trabalho, nós temos que ter o compromisso de gestores, educadores, temos que ter cursos de capacitação de professores. Exatamente, por isso foi chamada também para participar da elaboração dessa cartilha aqui no Rio Grande do Sul, a FAMURS, não é, que congrega todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, porque o compromisso do gestor público de ter um sistema pedagógico específico para a educação étnico-racial, ela é fundamental. O compromisso com a confecção de material pedagógico específico, com a capacitação dos professores, né? Isso são coisas fundamentais. E essa matéria, eu gostaria sinceramente que ela não fosse tratada de improviso, como acontece hoje. A maioria das escolas trata essa matéria de improviso, né? O próprio Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, os municípios podem se servir desse material, não é, para implementar, para que os professores trabalhem essa questão do racismo. Esse aqui é um material fundamental, né? O outro é que os professores se apoderem da resolução número 1 de junho de 2004 e o parecer número 3 do Conselho Nacional de Educação. Ou seja, essa matéria está aí, está desenhada, está delineada, além do próprio, eu diria, do próprio teor, inclusive de documentos internacionais, como a Conferência de Durban de 2001, não é? Que convoca os países a trabalharem a educação no sentido do combate ao racismo, à xenofobia e às intolerâncias correlatas. Ou seja, né, os educadores, eles não podem fechar os olhos para essa questão ou trabalhar de uma maneira empírica e improvisada. Existe sim um compromisso do Estado brasileiro com isso, em nível internacional, em nível nacional, e existem inúmeros trabalhos à disposição, existem orientações, né, do Conselho Nacional de Educação, do próprio MEC, e nós temos que trabalhar com isso. Na sua promotoria, doutora, algum inquérito que toque nessa matéria que estamos discutindo aqui? Sim, nós recebemos uma representação do deputado Mickey Breyer, né, que nos foi encaminhada via gabinete da Procuradora-Geral, e nós instauramos também um inquérito civil para averiguar a implementação dessa lei no estado do Rio Grande do Sul, né? Estamos em fase ainda de instrução. E, com certeza, esse inquérito corre paralelamente às ações, às louváveis ações institucionais, não é? Consubstanciadas num primeiro momento nessa cartilha aqui. E sobre a cartilha, eu gostaria de dizer que na próxima segunda-feira vai haver um grande evento no Ministério Público. Segunda-feira estão todos convidados às 17h30 na Aureliano de Figueiredo Pinto, né, em que todo o movimento negro, secretários de educação, o próprio senador Paulo Paim e tantas outras pessoas que trabalham em prol da implementação da lei, nós vamos estar comemorando esse grande passo que o Ministério Público Gaúcho dá em prol do reconhecimento da história e da cultura africana
na contribuição do Rio Grande do Sul e do Brasil. Falando em cultura africana, a promotoria tem recebido alguma queixa, alguma denúncia de racismo? Olha, a Promotoria de Direitos Humanos, ela possui atribuição civil, né? E nós recebemos, sim. Nós recebemos em relação, por exemplo, a comportamento de torcida de futebol, em relação a determinados estabelecimentos educacionais, em relação até a problemas havidos com discriminação em relação às religiões de matriz africana, porque isso é também um grande problema, não é? Não há uma discriminação, inclusive muitas vezes incentivada por outras religiões, não é? Que é uma coisa também não é admissível, isso vem sendo tratado em nível nacional, né? E esse tipo de queixa chega com frequência. Nós também recebemos uma queixa em relação a um shopping center, não é? Que discriminou um menino negro na entrada do estabelecimento, né? Esse rapaz foi impedido de entrar e o rapaz disse, mas por quê? Aí o segurança disse para ele, mas porque você está úmido. Havia chovido lá fora, o rapaz pegou uns pingos de chuva, o rapaz voltou com a avó, né? Foi até a direção do shopping e realmente a alegação foi essa. E essa é uma questão que nós vamos também investigar, porque o racismo muitas vezes ele não ocorre de uma maneira explícita, ele ocorre de uma maneira dissimulada, às vezes no verbal, dissimulada nas palavras, mas com atitudes claramente identificáveis, né? Principalmente por situações que os negros vivenciam todos os dias nesse país, por lamentáveis situações de discriminação. E a senhora teria, assim, números de expedientes tratando de racismo? Olha, um número agora com exatidão eu não saberia te dar porque eu não preparei, mas são várias as situações, né? São várias as situações e com certeza eu diria as situações que ocorrem na rua são infinitamente maiores do que o número de reclamações por racismo nas delegacias de polícia ou mesmo no próprio Ministério Público. E geralmente, né? Qual é a providência? Porque eu só gostaria de falar assim, porque é preciso que se estimule os negros a denunciar as situações, né? Muitas vezes até eu diria por parte de determinados órgãos um próprio racismo institucional de não reconhecimento das queixas, né? Por isso a necessidade também de um olhar e de uma capacitação especializada também para o recebimento dessas queixas. Desculpe, Marco. Não, nesses casos, qual é a providência que a promotoria a providência, toma? Né? Nós tomamos as declarações, nós ouvimos, né? E verificado o fundamento das declarações em nível civil, nós instauramos um inquérito civil que pode ter, né, vários caminhos, né? O fato não se comprovou ao longo da investigação, que é um caso de arquivamento. Outra, o fato se comprovou e, vamos dizer assim, aquela pessoa que cometeu a prática discriminatória se dispõe a fazer um ajustamento de conduta com o Ministério Público, caso em que é feito, né? Ou ainda houve o fato foi comprovado, a pessoa não aceita o acordo com o Ministério Público, que o caso seria, então, de propositura de ação civil pública. Esses são os desfechos possíveis, né, em relação a esse tipo de caso. Bom, bem como a senhora colocou aqui, ainda há muito preconceito no país. Na sua opinião, o que é preciso, o que é necessário para acabar com isso? Eu diria assim, isso está tão arraigado, infelizmente, do ponto de vista cultural na sociedade, que o caminho passa necessariamente pela educação em direitos humanos, pela educação para a cidadania, para o respeito à dignidade da pessoa humana, tal qual consagrado na nossa Constituição Federal. E nesse sentido, assim, eu repiso a aplicação da lei, da história, da cultura afro-brasileira. A educação para direitos humanos, elas exercem um papel fundamental na formação.
Às vezes nós vemos também a questão da própria discussão das cotas raciais com argumentações absurdas, contrárias às políticas afirmativas, não é tão necessárias para o nosso país. Mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre as cotas. Eu diria assim, a minha opinião, e eu diria não só a minha opinião pessoal, mas a minha opinião como participante, como vamos dizer assim, na promoção dos direitos humanos, as políticas afirmativas são extremamente necessárias para se reparar anos de injustiça cometidos contra determinados segmentos nesse país. Então, é preciso que se faça reparações históricas, e as políticas afirmativas são só uma delas em relação a isso. Para tentar se reparar, para que se possa corrigir em determinados segmentos danos de exclusão de política pública, danos, eu diria assim, quase que irreparáveis, a segmentos como os negros. Na minha postura de promotora de direitos humanos, eu só posso ser a favor das políticas afirmativas de direitos humanos e, entre elas, a política afirmativa de cotas para negros. Pois é, e tudo isso que a gente vê, que a gente percebe, que a gente assiste até em novelas, é uma questão de educação. Por isso, a importância da inclusão no ensino dessa cultura, que, como dissemos aqui, ela é muito rica e talvez as crianças, desde já, com essa matéria, com esse material, comecem a perceber a importância dessa cultura e a gente consiga terminar com isso. Com certeza, Marco, isso tem que acontecer, Até a ONG aqui de Porto Alegre, que trata com mulheres negras, a Maria Mulher, ela tem um filme muito interessante que se chama Vista Minha Pele, Veste a pele do outro por um minuto para ver o que ele passa, para ver o que é entrar numa loja para comprar um produto e ter um segurança atrás por uma desconfiança em razão de cor de pele, ver o que é ser discriminado numa fila, o que é ser atendido por último num serviço público de saúde, entendeu? Para se sentir a crueldade, eu diria a crueldade do racismo. Uma outra coisa que o racismo se manifesta de uma maneira aparentemente inocente, mas que de inocente não tem nada, é a questão das piadas racistas, entendeu? Que só uma grande insensibilidade humana pode motivar que alguém ria de piadas de cunho racista. Veste a pele do outro, veste a pele do outro. Por exemplo, se tem alguma pessoa, vamos dizer assim, com algum defeito físico, alguma pessoa com um peso fora dos padrões normais, eu diria, normais padrões consumistas, entendeu? Para que qualquer pessoa que foge desse padrão eurocentrista, que sinta alguma forma de discriminação, compreende com perfeição o que é o horror, o que é a irracionalidade de se reforçar condutas racistas nesse país, seja da forma que for, seja da forma de piada, seja da forma branca, seja, eu diria assim, de chamar determinada pessoa pela cor da sua pele. O que é isso, Isso tudo passa necessariamente pela questão da educação em direitos humanos e educação para as relações étnico-raciais. Bom, doutora Miriam, eu gostaria de deixar esses 2 minutos finais à sua disposição, até para colocar a promotoria à disposição daqueles que necessitem. Eu gostaria de falar, agora sim, especificamente a todas aquelas pessoas que se sentem, sejam elas brancas, negras, índias ou pardas, mas que se sentem aviltadas com condutas racistas, com condutas discriminatórias, no sentido de que elas procurem o Ministério Público e que elas se estimulem a fazer denúncias. Não é porque essas situações, elas
têm uma resposta jurídica, elas têm uma resposta legal e a gente precisa enfrentar isso de uma maneira, eu diria também, séria e sob essa ótica jurídica. As reclamações que chegam até nós, elas ainda são muito poucas e é necessário que a sociedade faça o devido controle, eu diria também controle social das instituições, denunciando, cobrando, né, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do sistema de justiça como um todo, cobrando uma resposta para essas situações que geram e que reforçam desigualdades aviltantes nesse país. E volto também, por fim, a parabenizar a iniciativa do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, né, pelo lançamento desse informativo e ratifico o convite a todos para comparecerem no lançamento, né, que é uma, eu diria assim, é uma questão quase que histórica no Rio Grande do Sul, o Ministério Público se abraçar a esse compromisso da aplicação da 10.639 de 2003. Ok. Em nome do programa também eu gostaria de deixar os parabéns ao Centro de Apoio dos Direitos Humanos e também ao seu trabalho lá na Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos de Porto Alegre. Agradecer a sua presença, a sua gentileza em aceitar o nosso convite, mas temos que ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!